Fala pessoal, hoje a gente vai dar continuidade aí às nossas videoaulas, né? Enquanto a gente está nesse período aí de isolamento, né? Vou começar um assunto um pouco diferente a trabalhar, né? E como são assuntos meio um pouco extensos agora, eu vou trabalhar algumas unidades do livro dividida em duas partes, para não ficar muito extenso, não ficar muito pesado para a gente conseguir acompanhar. Tá? Hoje a gente vai começar uma parte e vai continuando dando sequência aí de acordo com o decorrer das aulas mesmo. Né? A gente agora vai começar a falar de geometria plana, né? Introdução à geometria plana, onde a gente vai ver um pouco da história, né? Tales de Mileto, 1640 a.C., 640 a.C. a 550 a.C., é considerada a primeira grande personalidade da história da matemática, tratado como um dos sete sábios da antiguidade, foi engenheiro, astrônomo e também um grande negociante. E em uma das suas viagens a negócios foi ao Egito, onde entrou em contato com os conhecimentos matemáticos egípcios, né? Os egípcios, né, que foram, né, nessa época aí, uma das populações mais desenvolvidas com relação à matemática, e que esses pensadores nas suas viagens, né, de negócios tinham contato com essa com esse desenvolvimento, né, da matemática, e acabavam levando esse conhecimento para as demais partes do mundo, onde a gente vai ver um pouquinho também de alguma coisa similar ao que a gente viu ao que vocês já viram ou trabalharam em filosofia, né? Aqui a gente tem a estátua, né, que representava Tales de Mileto. Nessa época, como a gente não havia tecnologia de foto ainda, né, era muito utilizado as esculturas para retratar as pessoas mais importantes, né? Nesta excursão, né, que Tales fez, onde ele teve contato com os conhecimentos matemáticos dos egípcios, né, Tales determinou a altura de uma pirâmide a partir de um conceito hoje denominado semelhança dos triângulos, uma coisa que a gente vai também ver daqui a pouquinho, né? Conforme escrevemos posteriormente, né? Também dentro dessa parte de geometria. Lembrando que essa parte de geometria é uma das partes mais antigas da matemática, né? Também se deve a Tales a demonstração de algumas propriedades elementares em triângulos e a própria preocupação de provar as novas descobertas, né? Nada era dado como verídico só por não é porque e sim eles sempre provavam de forma mais prática possível, né? Antes, o conhecimento matemático era repassado por meio de receitas, né? Que resolviam diversos problemas, mas não havia preocupação de entender o porquê da validade dessas receitas. Então, ele era passado com uma fórmula, como uma receita, mas não se entendia, não se tinha preocupação do entendimento de como se chegou a essa fórmula. Né? Tales de Mileto foi um dos primeiros que começou a, a pensar nisso daí, né? A partir de Tales começa a se estabelecer a ideia de que as verdades e fórmulas matemáticas não devem ser apenas enunciadas. Elas precisam ser demonstradas a partir de outros fatos já aceitos. Então, é o que eu já estava falando, né? Após a construção de Alexandria, né? Alexandria, que era uma cidade, se eu não me engano, do Império Romano, também que citada em filosofia, pelo que eu conversei com a Luciana, professora de vocês de filosofia, né? Vocês já têm uma ideia de que é Alexandria, de
como é, né, essas cidades de Roma geralmente bem desenvolvidas com relação a isso. Esta se tornou berço de grandes cientistas como Euclides, outro grande cientista da época, né, reunindo os conhecimentos registrados até então. Ele os sistematizou no livro Elementos, que aí foi um dos primeiros livros lançados a respeito da matemática, né? Que mesmo após mais de 2000 anos ainda é tratado como uma obra-prima da matemática. Muitas das ideias que passamos a expor a partir de agora seguem os mesmos raciocínios introduzidos nos elementos. Então, para vocês terem uma noção, o livro tem mais de 2000 anos e tem muitos conceitos e muitas coisas que a gente vai trabalhar em geometria plana que são conceitos que se vêm desde esse raciocínio de 2000 anos atrás, né? Aqui a gente tem uma gravura, meio que um desenho de como era a aparência de Euclides, né? Método matemático. Em geometria, né, iremos definir diversos conceitos e objetos. Essas definições, muitas delas, são tratadas como conceitos primitivos, que a gente não tem definição. É aquilo porque é, né? Tais definições incorrem em um problema comum. Ao definirmos um objeto, utilizamos palavras que também precisam ser definidas, para que tudo continue claro. Para definirmos essas palavras, por sua vez, acabamos por utilizar novas expressões que também precisam ser definidas. Então, ponto. O que é um ponto? Então, o nome disso daqui, ó, já dando um exemplo, o nome disso daqui é ponto. Mas por que é o nome de ponto? Então, a definição de ser ponto e tem que se dar a explicação do que é, né? Para dar um fim a esse impasse, é preciso em que, em alguns momentos, se chegue conceitos que, por convenção, não precisam ser definidos. Aí é o que a gente está falando, né? Vão ter alguns conceitos que, por convenção, né, por aceite da comunidade matemática, esses conceitos não precisarão ter definição. O que é um ponto? Ponto é um ponto, né? E esses conceitos, né, a gente vai chamar esse tipo de conceito de primitivos. Na geometria plana, lembrando que a gente tem geometria plana e geometria espacial. A espacial a gente provavelmente vai ver no segundo ano, que aí envolve 3 dimensões, é uma coisa um pouco mais profunda, mas entra mais assunto, né? Na geometria plana, os conceitos primitivos são o ponto, a reta e o plano. Cada teoria matemática tem seus conceitos primitivos, que são aqueles cuja intenção já nos permite compreender sem utilizarmos palavras para caracterizá-los. E é a partir deles que definimos todos os outros objetos que serão úteis. Nessa parte aqui, a gente fala que são nomes, né, que a gente adotou para algumas representações matemáticas que a gente não precisa definir, né? Quando a gente fala o nome, já vem à cabeça, igual quando a gente fala o nome de um ponto, já vem uma bolinha em alguma marcada, uma reta, que seria como a gente está aqui, ó. E o plano, que seria essa figura em azul aqui. Lembrando que o ponto ele é adimensional, né? Ele não tem dimensão, então ele não tem tamanho. Ele é a marcação, ele não tem tamanho. E a reta é a junção de inúmeros pontos em uma mesma linha, né? E o plano são infinitos pontos dentro de uma determinada área, mas aí a gente vai vendo isso aos poucos depois. A respeito do ponto, da reta e do plano, faremos algumas afirmações iniciais, denominadas postulados ou axiomas. Esses postulados e axiomas, eles são tomados como verdade, né? Mesmo que muitas vezes não tenham provas deles, né? Mas eles são tomados como verdade, né?
serão fatos aceitos sem demonstração formal, com pilares sobre os quais construiremos toda a geometria plana. Então, axioma são fatos ou informações aceitas sem demonstração. Trata-se de um conjunto mínimo de fatos que devem satisfazer duas condições, não podem gerar nenhum tipo de contradição em nossa teoria e devem ser suficientes para demonstrarmos qualquer outro fato posterior. Devido ao nível pretendido para esse curso, iniciaremos nossos estudos já pelo postulado relativo a ângulo, cujo conhecimento será de grande relevância para o restante do nosso estudo. Ideias anteriores sobre medidas de segmentos, por exemplo, seriam supostos já conhecidos pelo aluno. A gente vai começar a falar de ângulo, que é um conteúdo bem tranquilo de se falar, fácil de se entender, porém muito abrangente, que envolve muita coisa. Então, a gente tem que prestar bastante atenção e até por essas coisas que eu resolvi dividir algumas unidades dessa parte de geometria em mais de uma aula, além do exercício, para que a gente consiga trabalhar mais a fundo, entender mais, trabalhar um pouco mais devagar, né? Isso. Postulado da medida do ângulo. Olha, ângulo é uma figura formada por duas semirretas de mesma origem. Na figura a seguir, o ponto O é o vértice do ângulo, enquanto as semirretas R e S são chamadas de lados do ângulo. Os semirretas, né, são retas que elas têm um ponto de saída, mas não têm fim, né? São infinitas. Então, essa semirreta aqui seria infinitamente para cá e essa infinitamente para cá, sendo que elas tiverem origem aqui. O ponto em que a gente tem o início do ângulo, a formação do ângulo, que é onde tem a origem das semirretas, é o que a gente chama de vértice, onde que vai ser a quina do nosso ângulo, podemos falar assim, né? E aqui nessa segunda imagem, a gente tem a demonstração da região convexa, que é a região que está entre as semirretas que formam entre as semirretas que formam um ângulo, e a região côncava, que está fora dessa região que forma um ângulo, né? Lembrando sempre, né, que quando a gente fala de formação de ângulos, a gente também pensa numa circunferência com 360 graus, mas que a gente pode atribuir números naturais, infinitos números, na verdade, de acordo em relação ao número de voltas que essa circunferência dá, mas aí já é um assunto um pouco mais aprofundado. Mas a gente tem aqui a representação de ângulo isso, e como ela é formada. O ângulo divide o plano em duas regiões, conforme a figura anterior, né? A gente viu, né, que tem a região convexa, que pensamos instintivamente como região interna, e a região e aquela em que quaisquer que sejam os pontos considerados o segmento que os une está contido nesta região, como os pontos A e B da figura anterior. Então, convexa interior, né? E a região côncava, que é a região externa ao ângulo, nesse caso aqui, ó, a gente tem a região convexa, que é essa marcada pelo traço vermelho, e a região côncava, que é a que está externa ao ângulo, cujo segmento que os une não está completamente contido nessa região, com os pontos C, D e D da figura anterior, que aí são exemplos da figura anterior. E lembrando também que a gente sempre vai considerar, sempre não, né? Na maioria das vezes a gente vai levar em consideração o ângulo de menor valor. Então, nesse caso aqui, ó, pensando numa circunferência de 360 graus, eu tenho esse ângulo grandão que é o de fora,
e tem esse ângulo interno aqui, que é o menor. Então, geralmente, as medidas vão ser dadas baseadas sempre no arco menor. Para definirmos o que será a medida de um ângulo, considere agora uma circunferência com raio qualquer, como a gente viu na figura anterior, centrada no vértice do ângulo. Então, o vértice do ângulo vai ser o centro, né, da circunferência. A circunscrição do ângulo com a circunferência são os pontos A e B, como a gente vê aqui, a circunscrição. Não, a interseção do ângulo com a circunferência são os pontos A e B, então ó, o ângulo, a interseção é o que as semirretas do ângulo têm em comum com a circunferência. Então tem em comum A e tem em comum B. Cada porção da circunferência determinada pelo ponto A e B é denominada como arco da circunferência. Então todo intervalo entre os dois pontos do ângulo vai ser determinado arco, né? Observe que para cada ângulo há um arco maior e um arco menor correspondente. Para medir um ângulo, precisamos definir uma unidade. Ao longo do nosso estudo da geometria plana, adotaremos como unidade de medida o grau. Definimos como um grau a medida do ângulo cujo arco menor equivale a 1/360 do perímetro da circunferência. Chamaremos tal arco de unitário. Então, a gente vai ter a unidade de medida desse ângulo, vai ser em graus, porém, a gente também tem a unidade de medida em pi radiano ou em grados. Se eu não estou enganado, anotem aí, não está no slide, mas é para vocês anotarem. Quando precisar fazer a conversão, a gente tem a relação que 360 graus ele está para 2π. Então, quando às vezes eu pedir um cálculo de ângulo em radiano, vocês vão ter que fazer isso em uma regra de 3. E se for pedido em grado, 360 graus está para 400 graus. Anotem essas relações para se, caso a gente tenha que fazer conversão de ângulo, a gente já tem a relação para a gente se basear com a regra de 3, né? Vamos lá. Assim, para o mesmo ângulo, podemos determinar duas medidas possíveis. Uma delas está associada ao comprimento do arco menor, determinado pelo ângulo A, e outra associada ao comprimento do ângulo maior, determinada pelo ângulo não tem. Na verdade, determinada pelo ângulo. Então, aqui ó, a gente vai ver que ó, a gente tem essa relação aqui, que é determinada pela medida do ângulo menor, e essa relação aqui determinada pela medida do ângulo maior. Como a gente vai geralmente usar a medida do ângulo menor, vamos sempre tentar pensar com a medida do ângulo menor. Tanto isso com seu valor de principal, como com seus valores correspondentes, às vezes, muitas vezes, reduzindo um ângulo para o primeiro quadrante, essas coisas assim, mas aí é mais para frente. Na figura anterior, temos nos dois casos o mesmo ângulo, AOB, né, sendo O o vértice. Então, sempre quando a gente vai falar de um ângulo, a gente vai botar uma semirreta, o vértice e a outra semirreta. E o vértice com um chapeuzinho de acento circunflexo, se eu não me engano, representando que ele é o vértice do ângulo, né? Porém, as medidas são diferentes, uma vez que o primeiro caso consideramos quantas vezes o arco unitário cabe no arco menor AB. Ó, como está aqui medindo o transferidor, ó, a gente vai levar em consideração
esse intervalo menor. A partir dessa convenção, fica estabelecido que se um arco corresponde à circunferência completa, então o ângulo a ele associado medirá 360 graus. Então, a gente entende que o ângulo de A de B até B vale 360 graus, porque deu a volta toda na circunferência, né? Um instrumento que utilizamos para medir o ângulo é o transferidor. Se alguém tiver aí, é bom para a gente poder construir os ângulos certinhos e com as medidas corretas. Definição de ângulos. Aí aqui a gente já tem definição que envolve também a classificação de alguns ângulos, né? Ou tipo de ângulo, depende muito de como a gente vai nominar isso aqui. Ângulos adjacentes são ângulos tais que algum lado de um deles coincide com algum lado do outro e não possuem pontos internos em comum. Na figura acima temos AOB mais BOC igual a AOC. Então, ó, adjacentes, a gente tem os pontos, eles têm um lado em comum, ó, no caso aqui que seria o lado da reta T, né? Ele tem em comum a reta T com a reta S, a reta T com a reta R formam ângulos distintos. Porém, por eles estarem de ladinho, são vizinhos, lembra, é uma boa relação para a gente fazer. Se são vizinhos e tem uma parede em comum, o que muita gente chama vizinho de parede meia, né? Eles são considerados ângulos adjacentes. O tamanho dos ângulos não importa. Ele só tem que ter um lado em comum. Ângulo reto. Dizemos que retas são perpendiculares. Se são perpendiculares, elas estão uma em pé e a outra deitada, né? Uma na vertical, uma na horizontal. Se formam 4 ângulos da mesma medida. Então, aqui a gente demonstra, né, o ângulo reto, também conhecido como ângulo de 90 graus, muito mais conhecido. Neste caso, é denominado ângulo reto e mede 90 graus. Então, aqui a gente tem a representação de um ângulo reto. E detalhe, gente, mesmo que nas questões, não, mas aqui está reto. Se ele não tiver essa marcação aqui para fechar um quadradinho com essa bolinha no meio, não pode ser considerado ângulo reto. Ah, não, mas eu acho que no desenho tá. No desenho são representações que não representam a realidade, a realidade pura, né? Então, se não tiver com essa marcaçãozinha aí do quadradinho com pontinho no meio, não é considerado ângulo reto, tá? Ângulo raso é um ângulo formado por duas semirretas opostas. Se elas são opostas, ó, a gente sabe que o vértice é sempre de onde partem as semirretas, né? Então aqui, ó, se elas são opostas, é que está uma indo para cada lado. Se está uma indo para cada lado, elas formam uma reta. E nesse caso, o ângulo raso mede 180 graus. Né? D. Ângulo agudo. É o ângulo cuja medida é menor do que o ângulo reto. Então, o ângulo agudo é todo ângulo que tem a medida menor que 90 graus. Ângulo obtuso é o ângulo cuja medida é maior do que o ângulo reto. Então, o ângulo obtuso é maior que 90 graus. Então, a gente tem que lembrar do que ângulo reto, 90 graus. Ângulos adjacentes são ângulos vizinhos que têm uma reta em comum. Ângulo raso, 180 graus. Ângulo obtuso, maior do que 90. E ângulo agudo, menor do que 90. Esses nomes vão influenciar lá na frente quando a gente for ver nomes do triângulo com relação aos seus ângulos, tá? Mas mais lá na frente. Ângulos complementares. São ângulos cuja soma das medidas equivalem ao ângulo reto. Então, aí a gente já tem
mais uma coisinha. São ângulos que são adjacentes, porém eles somando dá 90 graus. Então são complementares, né? São complementares, se complementam para dar 90 graus. Como a gente vê aqui, ó, esse ângulo que vai de C a B, mais esse ângulo que vai de B a A, eles somados formam 90 graus, então são ângulos complementares. Nós também temos os ângulos suplementares. São ângulos que, somando eles, né, a soma deles equivale a um ângulo raso. Então, a gente tem que sempre lembrar, complementares, ângulos de 90, soma de ângulo, a soma dos ângulos complementares vai dar 90 graus. E suplementares vai dar 180. Lembrando também que, outra observaçãozinha, não necessariamente tem que ser apenas 2 ângulos. Eu posso somar 10 ângulos aqui, desde que dê 180 graus, eles são suplementares, e se eles vão forem dar 90 graus, eles são complementares, né? Aí aqui a gente tem o desenho, né, de como ficaria, né, um exemplo de ângulos suplementares. E a gente também tem o ângulo, o OPV, que são ângulos opostos pelo vértice, que é quando são ângulos tais que as semirretas de um deles são opostas às semirretas do outro. Ângulos opostos pelo vértice são sempre congruentes, assim na figura acima, temos a OAB igual a COAD, observe que duas retas concorrentes determinam dois pares de ângulos opostos pelo vértice. Aí aqui, ó, a gente tem a reta, né, que é a reta R, e meio que na diagonal vem a reta S, onde formam o ângulo AB e o ângulo CD. Se eu tenho aqui, ó, o ponto de vértice central com ângulos virados para lados opostos, eles são ângulos opostos pelo vértice, né? Porque o vértice está dizendo que eles são, um está virado aberto para a boca para a direita, outro para a boca para a esquerda. Então, eles têm o mesmo valor e eles são enquadrados no ângulos opostos pelo vértice. E a gente tem também um outro conceito de ângulo, dentro do conceito de ângulo, né, a bissetriz de um ângulo, que é uma semirreta interna ao ângulo que divide em dois ângulos congruentes. Então, quando eu falo a bissetriz de um ângulo, é porque eu estou pegando um ângulo, estou traçando uma reta em que divide aquele ângulo em dois ângulos iguais. Okay? Congruente é isso, que são ângulos semelhantes. Aqui a gente vai ter alguns exemplos. Ó. No exemplo 1, né? Qual é o ângulo que excedeu o seu suplemento em 40 graus, seja x o ângulo procurado, suplemento. Quando eu falo, ó, qual o ângulo que excedeu o seu suplemento em 40 graus? Então, eu tenho que x vai ser, o suplemento é o quê? Quando são ângulos suplementares, eles estão envolvidos com 180, né? Então, eu vou ter que o ângulo x, que eu não conheço, ele vai ser 180 menos esse ângulo, mais 40, porque ele está passando de 180 em 40 graus, né? Então, eu vou ficar aqui, ó, x é igual a 180 menos, x é igual a 180 menos x mais 40. X vai para lá, vou ficar com 2x é igual a 180 mais 40, 220. X é igual a 110. Então, se eu botar 110 aqui, ó, 180 menos 110, 70. 70 mais 40, 110, né? Então, vou estar substituindo isso aí. E aqui, se eu botar 110, é igual a 180 menos x,
vai ser vai ser a mesma coisa. Então, o ângulo que excede seu suplemento em 40 graus é o ângulo de 110. Vamos para o segundo exemplo. Demonstre que a bissetriz de dois ângulos adjacentes e suplementares formam um ângulo reto. Então, o que eles são? Eles são adjacentes que têm uma parede em comum. Então, eles têm uma semi-reta em comum e são suplementares. Então, a soma deles vale 180, né? E ele quer que demonstre que as bissetrizes desses ângulos adjacentes, formam um ângulo reto. Então, a reta R é a bissetriz do ângulo AOB e a reta S é a bissetriz do ângulo AOC, né? O ângulo formado pela reta R e S é alfa mais beta, ó. Alfa mais beta, pegando sempre em relação ao menor arco. Esse arco aqui é o menor e esse arco aqui é o menor. Então, são suplementares, então nós temos que alfa mais beta é igual a 380, porque se ele forma alfa aqui, aqui ele vai formar alfa, e se ele forma beta aqui, ele vai formar beta aqui. Então, 2 alfa mais 2 beta é igual a 180. Posso simplificar tudo por 2, então vai ficar alfa mais beta igual a 90, o que prova que as bissetrizes R e S formam um ângulo de 90 graus, né? Se eles formam uma bissetriz que eles cortam o ângulo pela metade, automaticamente, se a soma do ângulo AOB com o ângulo BOC, ele é 180 e as suas bissetrizes cortam esses dois ângulos pela metade, a metade de 180 é 90. Então, automaticamente, isso é uma verdade. Deixa eu ver aqui. É isso aí, vamos lá. Está acabando já essa primeira parte dessa matéria. Retas paralelas cortadas. Aqui, eu vou botar a figurinha até mais para o canto aqui para a gente conseguir ver. Retas paralelas cortadas por transversal. Um conjunto de retas de um plano paralelas entre si denomina-se feixe de paralelas, né? Aqui as paralelas, no caso, são R e S. Eita. Vamos lá. Deu ruim aqui. Não sei o que deu. Não, mas vamos continuar. Deu uma zica aqui. Aqui, no caso, as paralelas são RS, né? E uma reta que intercepte, né, as retas do feixe é denominada transversal. Então, no caso aqui, a gente tem essa transversal aqui. Um feixe de paralelas guarda importantes relações angulares a seguir discutiremos, né? Os pares 3, 5, 4 e 6 são chamados de ângulos internos e congruentes. Ângulos internos, 3, 5, 4 e 6. São os ângulos que estão entre as duas linhas paralelas, então eles são considerados internos. Os pares de ângulo 1, 7, 2 e 8 são chamados de alternos externos e são congruentes. 1 e 2, 1 e 7, né, na verdade, né, 1 e 7, porque eles são OPV e são alternos externos. 2 e 8, né, eles são OPV, né, que eles são opostos pelo vértice, e são externos, porque eles estão do lado de fora das duas retas das paralelas. Os pares 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4 e 8 são chamados de ângulos correspondentes e são congruentes. O 1, se eu juntar
Ó, vamos supor, aqui está uma reta paralela, aqui está outra. Se eu juntar essas duas retas paralelas, ó, corre o S para cima aqui. Se eu juntar, ó, o 1 vai estar no mesmo lugar do 5, o 2 vai estar no mesmo lugar do 6, o 3 do 7 e o 4 do 8. Então, por isso que eles são congruentes, né? São correspondentes, né? Porque eles estão posicionalmente no mesmo local, levando em consideração as retas paralelas, e são congruentes porque, como a inclinação da reta da transversal que cortou as duas retas é a mesma, a abertura dos ângulos será a mesma, né? Os pares de ângulos 3 e 6, 4 e 5 são colaterais internos e são suplementares. Ó. 3 e 6, ó, 3 e 6, eles são colaterais internos, ó, da parte de dentro, e são suplementares, porque se eu pegar esse aqui, somar com esse aqui, eu vou ter 180, né? E os pares 1, 8, 2 e 7 são chamados de colaterais externos e são suplementares. A mesma coisa. Internos é porque eles estão do lado de dentro da reta. Externos porque eles estão do lado de fora com relação às duas retas paralelas e são suplementares porque a soma dos dois vai dar 180. Exemplo, né, na reta RS, na figura abaixo, são paralelas, determine o valor de x. Ah, mas aqui não tem como fazer. O que eu vou fazer? Se eu tenho retas paralelas e transversais que as cortam, eu posso traçar outras retas paralelas na interseção dessas paralelas. Aqui em D eu posso formar uma, e em C eu posso formar outra, que vai ficar mais ou menos assim. A estratégia básica desse exercício é que traçamos pelas pontas C e D retas paralelas às retas RS. As retas traçadas T e V, né, que são as que eu tracei, dividem o ângulo C e D em duas partes conforme a figura abaixo. Ó. Daí obtemos que A mais B é igual a 35, C mais D é igual a 40. C, que é aqui, mais D, que é aqui, é igual a esse ângulo aqui. A, que é aqui, mais B, que é aqui, é igual a esse ângulo aqui. Então, nós temos ó, o ângulo A e o ângulo de 25 graus são alternos internos e, por isso, são congruentes. A igual a 25. Né? O ângulo A, que é esse aqui, ó, se eu correr esse ângulo aqui para cá, aqui vai ter o mesmo valor do ângulo A. Então, eles são opostos pelo vértice e ele vai ter esse mesmo valor aqui. Né? Obtemos que B vale 10, porque, vamos lá, então, ó, se o A vale 25 e o ângulo total que ele dividiu é 35, a diferença é o valor de B. Então, 35 menos 25, B é igual a B, B vale 10. Se eu correr B para cá, ó, vamos correr o valor do B para cá, para cá, para cá, para cá, chegou aqui. Ele não ficou oposto pelo vértice D? Então, representa que C também vale 10. Ó. O vértice é o C, ó, e o ângulo aqui passou para cá, ficou aqui. Então, ele ficou oposto ao vértice em C. Então, B e C têm o mesmo valor, C também vale 10. Partindo dessa premissa, né? Se C vale 10 e o ângulo total vale 40, o D vai valer o quê? 40 menos 10, D vai valer 30. Se eu descobrir que D vale 30, se eu correr esse D para cá, ó, pum, ele vai dar o mesmo valor de X. Então, se D vale 30, X também vale 30, né? Porque quando eu corro ele para cá, ele se encaixa. Ó, quando eu vou correndo esse ângulo para cá, ele se encaixa exatamente aqui. Né? Bem, galera, a primeira parte de geometria plana é isso aí. É um conceito
bem extensa, assim, tem várias coisinhas, vários detalhezinhos que a gente vai ver, mas assim, eu já dividi as unidades, essa unidade e algumas outras para frente por causa disso. Fiquem com Deus aí, grande abraço.